Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera que se liga em mais uma editoria de esportes do GorpaCast. Hoje estamos aqui com o elenco desfalcado. Estamos aqui eu, Douglas Moretti. O Igor mais uma vez tá dando miguezinho de que tá doente. Migué, tá com gripe. O ano inteiro ele tá doente. É o friozinho, né? Sempre no frio, né? E faz pouco frio aqui em Guarapuava, né? Bom, hoje a gente vai falar de um tema aí que causou algumas polêmicas no meio dessa semana. As semifinais da Copa do Brasil, né? Dois grandes jogos, Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. E vamos falar um pouquinho aí sobre esses jogos polêmicos, um empate em 0x0, uma vitória fora de casa do Cruzeiro em 1x0, algumas polêmicas de arbitragem, o VAR. Vamos falar um pouquinho de tudo. Vamos começar por Flamengo e Corinthians? Vamos. Jogo no Maracanã. O jogo terminou em 0x0, né? Um jogo bem, vamos dizer assim, feio de se assistir, né? Eu acho que, assim, como um quadro geral desse confronto da semifinal da Copa do Brasil, esse foi o jogo das defesas. As defesas que foram até o campo adversário e deram aula. Principalmente o Cruzeiro deu aula de como se defender. Mas falando aqui do Flamengo e Corinthians, o Jair deixou o Pedrinho no banco, né? Entrou só com o Ralf de volante, fez uma linha de 4 marcadores com o Romero, Cleison, Douglas e mais um que eu tô lembrando, e deixou o Jadson à frente para no eventual contra-ataque fazer um golzinho. Mas se defendeu bem, o Flamengo não levou muito perigo, apesar de ter feito 21 finalizações. Cássio tranquilo, imponente lá atrás, né? E Flamengo, você acha que o Flamengo vai pipocar? Cara, eu acredito numa vitória do Flamengo, numa classificação do Flamengo ainda. Ficou mais difícil, né? Empatou em 0x0 em casa, tem agora que decidir na Arena Corinthians, é sempre difícil jogar contra o Corinthians lá, ainda mais no mata-mata, uma semifinal. E aí vai uma informação. Faz 10 anos que o Flamengo não ganha do Corinthians em São Paulo. 10 anos. Em qualquer campeonato. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. É complicado, parada dura pro Flamengo. O Corinthians veio com o meio-campo com o Ralf, como primeiro volante, depois uma linha de 4, né? Com o Gabriel, Douglas, Jadson e Matheus Vital. Então, bem fechadinho mesmo, só o Romero lá na puxada do contra-ataque. O Corinthians veio muito fechado, abdicou de jogar, até foi alvo de crítica de muitos comentaristas, né? Até o próprio Casagrande, que... Mas o resultado não foi bom? Foi um resultado muito bom, mas talvez acho que é a forma como ele foi conquistado, né? O Casagrande disse que estava de luto pelo futebol do Corinthians. Um comentário muito forte de um ídolo corintiano. É forte, mas também, o que você espera desse time do Corinthians? Sim, muito complicado. Já chegou muito longe, né? Acho que a semifinal da Copa do Brasil para esse elenco do Corinthians já tá muito bom. O Corinthians eliminou a Chapecoense nos pênaltis. Sofreu. Nos pênaltis. Eliminou a Chape. Antes havia eliminado o Vitória. Não teve um caminho muito difícil, né? Não teve um adversário, assim, grande, né? Não teve um caminho complicado. Foram esses dois adversários só. Passou pelo Vitória. Pois é, mas eu te falo, Douglas. Empatando no Barradão, o 0x0 e ganhando por 3x1 em casa. E depois sofreu contra a Chape, né? Ganhou por 1x0 em casa, perdeu... Não. Ganhou por 1x0 em casa. Isso, E... Não. Isso. Ganhou os dois jogos. 1x0 em casa e 1x0 lá, mas eu assisti o jogo e no jogo de volta eu assisti também. O Corinthians sofreu. Fez um gol no finalzinho, no contra-ataque, mas foi um jogo muito pegado. A Chape colocando pressão em cima do Corinthians que conseguiu acabando fazendo gol. Mas sofreu. O Corinthians chegou longe, mas não teve adversário à altura e sofreu mesmo assim. Já o Flamengo, eu ia falar aqui que o Flamengo não assusta ninguém, porque ele só pipoca, né? Chega no momento decisivo, os jogadores pipocam, tem um retrospecto de vexames internacionais na Libertadores, na Sul-Americana. Chegou ali na final ano passado, na Sul-Americana, pipocou. E só que ele eliminou o Grêmio, né? Mas antes foi a Ponte Preta, né? Sofreu também contra a Ponte Preta, ganhou por 1x0 em Campinas e depois empatou em 0x0 no Maracanã. Sofreu, não sei se jogou com o time titular, mas sofreu. É inegável que o Flamengo, do tamanho que sofrer para passar de um time que hoje está na Série B e muito mal com a Ponte Preta, é complicado. É o elenco mais caro do Brasil. Entendeu? Foi com o time titular ainda. E depois tirou o Grêmio, que é um time muito forte. Mas vai ter vida muito difícil o Flamengo aí para conseguir
resgatar essa vaguinha que, de certa forma, já passou um pouco mais pro lado do Corinthians, né? Ó, e aí vai um dado pra você, hein? Não sei se você vai acreditar ou quem tá escutando esse podcast vai acreditar nessa informação. Mas o artilheiro da competição é o Gabigol, cara. Gabigol. É o Gabigol. Ah, mas não, aí é sacanagem. E ele é o né? artilheiro do Brasileirão também. O Gabigol, ele... Pra quem duvidou do Gabigol, tá aí a prova de que pro futebol brasileiro atual, o Gabigol ainda é um grande finalizador. A questão é que o Santos meteu 5-1 na Luverdense no jogo de ida das Mas quartas fez gol, não fez? das oitavas de final, né? É. No jogo de ida das oitavas de final, o Santos meteu 5-1 no Luverdense, que deve estar brigando pra não cair na Série B. Tá mesmo. E o Gabigol marcou 3 nesse jogo. Tá aí, ó. Tá aí a informação. Então, Douglas Moretti sempre apurado, sempre preciso Exato. nos dados. Então, No nosso vamos ver. PVC. Dos 4 gols que ele tem aí nessa Copa do Brasil, 3 foram marcados contra a Luverdense Uhum. nas oitavas de final. E ó, teve o jogo de volta. Será que foi ele que marcou também? Vamos dar uma olhada aqui. Deve ter sido. Porque o Santos não foi longe. Espera só um minutinho. Pera aí que o nosso... Não foi ele, Comentarista. não foi ele. Foi um gol contra, mas ó, tá aí. De 4 gols do Gabigol, 3 foi 3 contra o Luverdense. contra o Luverdense no jogo de ida, quando o Santos goleou por 5-1. Mas no geral, eu achei que o Corinthians conseguiu um grande resultado lá no Maracanã. Com certeza. Acho que é um resultado muito importante e que dá aí um ar de esperança pro torcedor corintiano de quem sabe chegar numa final, e aí chegando na final a história é outra, né? Final é final, aí não tem o melhor elenco, o time mais caro, aí é cada Concordo. um por si. E quem sabe o Corinthians não consiga um título, mais um nesse ano de 2018, já ganhou o Paulistão, quem sabe não consegue a Copa do Brasil. Mas vamos falar agora de Palmeiras e Cruzeiro, Vamos, esse jogo polêmico. Até esse final de semana ainda tem muita gente discutindo esse jogo. O Cruzeiro fechadinho também, né? Assim como o Corinthians. Até porque fez um gol muito cedo, fez um gol aos 5 minutos. Contra-ataque. A lei do ex Também forte. tava fácil pra ter uma lei do ex nessa Sim, partida, não, né? tava muito fácil. Era mais fácil ter lei do ex do que não ter. Eram 5 pelo lado do Palmeiras e acho que 4 pelo lado do Cruzeiro. Então, dos 22, 9 jogadores que marcassem, seria a lei do ex. O Hernan Barcos, que não marcava há muito tempo, se eu não me engano, há acho que é 10 o jogos. segundo gol dele com a camisa do Cruzeiro, né? E voltou a marcar frente ao Palmeiras, o clube que revelou ele aqui no Brasil, né? E um jogo que o Palmeiras... Eu gostei de ver o Palmeiras jogar. O Palmeiras jogou pra frente, jogou muito ofensivo, um futebol que até então eu não tinha visto dessa maneira desde que o Felipão chegou. É que o Cruzeiro marcou muito bem, né? E teve a infelicidade de tomar um gol num contra-ataque fatal, né? Um contra-ataque muito bem organizado pelo Cruzeiro. O Edilson tabelando com o Thiago Neves, e depois deixando o Barco sozinho com o Everton, fez um golaço. Um erro de dividida e do também, Thiago Santos. E um contra-ataque que sai depois de um milagre do Cássio, do Fábio, né? Foi um milagre. Foi um mesmo. milagre do Fábio. Verdade, bem lembrado. O Borja brigou ali entre o Dedé, o Léo, os dois zagueiros do Cruzeiro gigantes. O Borja brigou no corpo, conseguiu dar um toquinho quase encobrindo, tirando o Fábio. O Fábio foi buscar Flex. com a pontinha do dedo. E daí sai o contra-ataque aos 5 minutos de jogo, que origina o gol do Cruzeiro e mata o Palmeiras, né? Quebra o plano de jogo do Palmeiras. Aí o Cruzeiro se fechou, jogou fechadinho, marcou muito bem. Nossa. Acho que toda a parte defensiva do Cruzeiro jogou muito bem. Léo, Dedé, o Egídio jogou muito bem, anulou o Dudu praticamente. E acho que a grande baixa do Cruzeiro pro jogo de volta é exatamente isso. Não vai ter o Edilson, que é o lateral direito, o principal lateral direito. Não tem um reserva. Acho que mostrou muito, não só em relação ao VAR, não só em relação ao lance decisivo. Ele errou de uma maneira grave em vários lances do jogo. Tolerava reclamação aqui, não tolerava lá. Dava uma falta aqui, a mesma falta do outro lado não dava. Errou para os dois lados, não errou só para o Palmeiras. Mas no lance crucial do jogo, lance que definiria o empate, ele erra a favor do Cruzeiro e sequer escuta o VAR. O VAR que ele escutou o jogo inteiro. Ele parava, tinha uma falta, ele parava para escutar o VAR. Qualquer faltinha, um empurrão, ele parava para escutar o VAR. No lance crucial do jogo, ele foi orgulhoso, não quis escutar, mostrou um despreparo dos árbitros brasileiros em relação ao VAR. E, sinceramente, foi 35 mil reais, eu acho, o custo do VAR por jogo. Foram 35 mil reais da CBF jogados no lixo, porque não foi utilizado
quando precisou. Bom, Douglas, vamos falar um pouco sobre as próximas partidas desses times que estão nos confrontos da semifinal. Acho que eles jogam brasileiro agora, né? Eles voltam a disputar o Campeonato Brasileiro. Jogam o brasileiro agora, o Cruzeiro e o Palmeiras têm a Libertadores no meio da semana que vem. E depois, no outro final de semana, voltam ao Brasileirão. Bom, domingo que vem tem um clássico mineiro do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, que o Cruzeiro já abandonou o Campeonato Brasileiro. Dizem que o Cruzeiro está em 3 competições, mas na verdade está em apenas 2, né? Tá nos mata-matas, né? Tá nos mata-matas, porque no Brasileirão ele já desistiu. O Cruzeiro está em 7º lugar com 33 pontos. O Grêmio, por exemplo, tem 41 pontos e está em 6º, sabe? Então, chance de título não tem. Sim, já deu uma distanciada, Não. um escalão de 6 clubes ali brigando por um G4 e aí quase 10 pontos abaixo ali em 7º o Cruzeiro, né? Uhum. É um time copeiro, tem chance tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Apesar de ter um caminho muito difícil na Libertadores, né? Tá fácil pra ninguém, né? Mas Boca e depois possivelmente Palmeiras é um caminho, eu acho que é o caminho mais difícil do Cruzeiro hoje. Mas é um time pra ganhar, né? É um time pra ganhar, um time que Tanto tem que chance. chegou lá no Allianz, né? O Sim, time do fez Felipão, 1 a que 0, não perde exatamente. nunca, né? E fez 1 a 0. Fez um jogo perfeito. O Palmeiras, que tá vivaço no Campeonato Brasileiro, tá Sim. apenas 3 Tá pontos do muito líder. bem o Palmeiras assim, nas 3 competições. Esse sim é o time que está disputando as 3 competições. Esse sim. Pega o Bahia lá na Fonte Nova, em Salvador. O Bahia que está em 13º lugar com 28 pontos, apenas 4 pontos na frente do Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento em 17º. Tem grande chance. O Bahia é um jogo que o Bahia precisa ganhar, mas ainda não tá no sufoco, não tá no Z4. Mesmo se ele perder, ele não tem chance de ir para a zona de rebaixamento. É uma partida para o Palmeiras chegar lá e ganhar, né? Para dar uma moralzinha, né? É uma partida boa para o Palmeiras. Aí a gente tem o Corinthians com 30 pontos. O Corinthians com 30 que também... Você fala assim, 10º lugar, 30 pontos, mas se a gente observar, tá apenas 6 pontos da zona de rebaixamento. Exatamente, ele tá mais perto da zona de rebaixamento do que o 6º colocado. Exato. E tem o Sport, né? Acho que se formos pensar em... O Sport é moleza, né? Sim, mas se formos pensar em termos de briga por rebaixamento, um confronto... É um confronto direto, Um confronto direto. Uhum. E é em casa, na Arena Corinthians, é uma Isso. partida que tem tudo para ganhar também. Tem tudo pra ganhar. São Se 3 bem que pontos também tem a questão de garantidos. desgaste, né? O Corinthians foi pro Rio, jogou E- contra o Flamengo, agora tem um jogo no final de semana, o Sport tá descansadinho. É um elenco que você não tem como rodar muito, né? Exatamente, é um elenco que não tem peças pra descanso. Outro time é o Flamengo, né? Flamengo e Vasco, clássico no Rio, o Vasco É. na zona de rebaixamento agora, a Chapecoense jogou na quinta-feira um jogo atrasado. Pô, o contra- Vasco pode cair pela 4ª vez, cara. A Chape estava na zona de rebaixamento, teve um jogo atrasado na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, venceu na Arena Condá, saiu da zona de rebaixamento e jogou o Vasco para lá. O Vascão, Até quando não joga, até quando tá. não joga, sofre. Vascão aí na zona de Ô, rebaixamento dó. de novo. E agora tem o Flamengo, né? É o Complicadíssimo, levando em consideração aí que jogo no Mané Garrincha. o Ceará joga em casa, por exemplo, os confrontos diretos ali da zona de rebaixamento. O Ceará joga em casa com o Vitória. Então, pelo menos um deles ali vamos colocar que pode ganhar, então já vai dar um salto. É um jogo com mando do Vasco, mas é o jogo lá em Brasília, ou seja, só vai ter torcedor do Flamengo nessa partida. E o Vasco tá muito ruim, cara. Mesmo com o comando Complicadíssima, do... situação muito... do O Valentim, acho que Albert- fez, se eu não me engano, foram 3 jogos, 3 derrotas, né? Até agora. Então, muito complicada a situação do Vascão. Pode ser a 4ª Possivelmente queda pode em ser, 9 anos. exatamente, mais um rebaixamento aí de uma equipe que começou o ano muito bem, né? Começou o brasileiro muito bem. Encerramos? Encerramos por aqui, acho que fizemos uma análise legal aí. Foi né? bom. A gente tem, então, nesse final de semana, Campeonato Brasileiro, no meio de semana, Taça Libertadores da América, daí depois Brasileiro, então voltamos com a Copa do Brasil no dia 26, né? No dia 26 voltamos com a Copa do Brasil e aí a gente traz tudo dos finalistas, quem foi pra final, quem ficou na semi. Vamos trazer tudo por aqui. Galera, obrigado pela companhia. Curtam a nossa página no Facebook, facebook.com/gorpacast. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação. E é isso, a gente agradece a companhia e até sábado que vem. Até. Valeu!